Recebemos uma pergunta que é um tanto quanto frequente. A pergunta é o seguinte: com frequência que a gente faz indicações na terapia de casal para a terapia individual, ponto. Existe algum momento da terapia de casal que essa indicação não é favorável ao processo? Então, vamos à resposta. Meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Vamos responder a pergunta contextualizando quando que na terapia de casal há indicação para uma terapia individual. Quando na terapia de casal o profissional consegue identificar de uma forma bem delimitada os 3 sujeitos que compõem a conjugalidade, eu, tu e nós, então a indicação para uma terapia individual, havendo necessidade, ela fica fácil de ser aderida pelos elementos do par. Muitas vezes os próprios elementos que pertencem ali ao casal, eles vão demandar do profissional essa indicação. Agora, quando os elementos do par estão indiferenciados, misturados entre si, ou o casal está muito pouco amadurecido, esse casal, num processo psicoterápico, ele vai demonstrar para o profissional demandas individuais de um ou dos 2 elementos do par, disfarçadas de demandas conjugais. O profissional, entendendo que as demandas são individuais, provavelmente vai fazer uma indicação àquela pessoa, uma terapia individual, em paralelo com a continuidade da terapia de casal. Neste caso, onde os elementos do par são indiferenciados ou misturados um no outro, não há indicação para uma terapia individual. Por quê? Porque misturados, olha aqui, gente, eles estão assim, mas isso aqui não faz isso. Isso aqui é a única forma do casal, tá? Então, eles estão assim, ó, colados um no outro. Tem jeito de uma mão, que seria o eu, diferente do tu, ir para uma terapia individual, já que ela está colada? Não tem. Ainda que o sofrimento apareça mais no eu do que no tu. Vão os 2 procurar a terapia de casal. Por quê? Porque é um casal misturado, agarrado um no outro, tá? Eu agarrado no tu. Portanto, não tem jeito de uma indicação para uma terapia individual, isso aqui, ó, funcionar. Por quê? Porque o eu não se sustenta sozinho. O eu só vive agarrado no tu. Tá claro, né? Portanto, qual seria a solução? Quando as demandas são individuais, tá? E aparecem numa terapia de casal, nessa configuração aqui, ó, casal agarrado. O profissional vai precisar lentamente fazer isso aqui, ó, olha, vamos devagar. Isso aqui, ó, abrir espaço, tá? Para que eu comece a se separar de tu. Isso dentro do processo da terapia de casal, tá? O profissional precisa criar lentamente com o casal um processo de discriminação, separação, individuação de eu e de tu.
Quando isso aqui começa a acontecer, ó, a engrenagem começa a aparecer melhor, as peças da engrenagem, qual peça está ligada em qual, aí a própria conjugalidade, que é essa união, começa a se estabelecer, ou não, tá? Pode ser que eu se reconhecendo como eu e tu se reconhecendo como tu, pense, olha um para o outro e fala, caraca, não é essa pessoa que eu quero ficar. Pode acontecer, tá? Mas pode acontecer de que na hora que cada um comece a se identificar pessoalmente, se responsabilizar pelo pensamento, pelas escolhas, pela forma de ser no mundo, pelo jeito de se colocar, esse aqui fale, eu gosto desse aqui, e esse aqui fale, eu gosto desse aqui. E aí eles começam a criar uma organização conjugal. Mas para criar essa organização conjugal, tem que ter isso aqui, ó, que é essa separação. Tá? Então, numa terapia de casal, quando os elementos estão agarrados, indiferenciados, fusionados, seja o nome que vocês queiram dar, mas estiverem assim, não adianta falar, pedir um para fazer terapia individual. Precisa ajudar o casal a fazer esse movimento de espaçamento, reconhecimento, cada um de si próprio. Não é um trabalho fácil dentro de um processo de terapia de casal. Não é. Mas é um trabalho possível. Vou dizer mais, é o único trabalho possível para que o casal venha a se constituir. A gente tem na nossa formação vários filmes onde a gente trabalha com esse formato da conjugalidade, né, de mistura. Às vezes um está um pouquinho mais diferenciado do que o outro, mas ainda está agarrado no outro. Tem vários desdobramentos dentro dessas configurações conjugais e a gente estuda essas variedades, né, dentro da formação com textos, buscando filmes, buscando casos clínicos, de forma que o aluno possa, de fato, ir percebendo as diversas nuances que vão aparecendo, inclusive na nossa clínica escola. Vamos falar, é muito difícil a gente identificar um casal amadurecido na clínica de casal, né, pessoal? Vocês concordam comigo? Porque casal amadurecido tá bem vivendo a sua vida aí, não precisa da terapia, né? Os casais que chegam no processo psicoterápico são casais, se não estão totalmente agarrados, eles estão oscilando por aqui. Se já tiver assim, facilita o processo psicoterápico. Quanto mais assim, mais difícil é o processo psicoterápico. E, para a gente finalizar o vídeo, pode existir um dos elementos do par com núcleos psicóticos, né? Muito comum de acontecer, envolvido no outro. Então, vamos dizer que seria quase que assim, ó. Esse aqui, mãozinha fechada, é como se fosse um núcleozinho mais psicótico, com potência para eclodir, tá? E vivendo ali amarradinho no outro, tá vendo? É mais difícil ainda o processo psicoterápico, porque além de desgarrar, o profissional tem que ajudar esse aqui a fazer isso aqui, ó, desenvolver-se. Então, tá aí para vocês, eu tentei concretizar nessa imagem a ideia do que são os casais amadurecidos, pouco amadurecidos, indiferenciados, inclusive com núcleos psicóticos à espreita para eclodirem. É claro, né, pessoal, que é muito difícil a gente tratar caso a caso, porque caso a caso pede uma supervisão. Aqui é uma ideia geral para vocês conseguirem compreender quando há indicação para uma análise individual numa terapia de casal, tá?
Essa é uma pergunta muito recorrente. Estou aberta a outras questões que vocês queiram trazer. Deixe o like no vídeo, inscreva no canal e muito obrigada pela atenção.